Os irmãos podem se assentar. Quero desde já convidar a igreja a abrir sua Bíblia em Amós, capítulo 6. O tema de hoje é tranquilos e alegres para o abismo. Aí você poderia pensar, que título estranho, né, pastor? Irmãos, eu procurei aqui captar o sentimento do Amós. Esse texto do capítulo 6, ele vai tratar de um tema muito importante. Nós somos cristãos reformados e nós valorizamos alguns temas que devem ser valorizados, entre eles a certeza da salvação. Porque a certeza do salvo não é anulada pela certeza do tolo, tá certo, irmãos? Então, existe certeza da salvação. 1 João 5,13 diz o seguinte: essas coisas eu escrevi para vocês, para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna, a vós outros que creem no nome do Filho único de Deus. No entanto, o Amós, ele vai dar um chacoalhão na gente, para nos lembrar que não existe apenas certeza correta de salvação, mas existe uma falsa segurança. Existe é possível, irmãos, que a gente esteja correndo o risco de uma certeza equivocada, da gente não estar dentro da aliança e achar que está na aliança. Então, gostaria de convidar você a fazer a leitura da palavra de Deus, Amós, capítulo 6, vamos começar nos versos de 1 a 3. A palavra de Deus diz assim: ai dos que andam à vontade em Sião, e dos que vivem sem receio no monte de Samaria, homens notáveis da principal das nações, aos quais se dirige a casa de Israel. Vão à cidade de Calné e olhem, dali vão à grande cidade de Amate, e depois desçam até Gate dos filisteus. Será que eles são melhores do que os reinos de vocês? Ou será que o território deles é maior do que o de vocês? Vocês imaginam que o dia mau está longe, mas estão fazendo com que o trono da violência se aproxime. Irmãos, o Amós, ele começa aqui no verso 1, até aqui no livro de Amós, ele já soltou 3 ais. O que é um ai? Do hebraico roi. É o chamado grito das carpideiras. Os irmãos já conhecem o grito das carpideiras, né? O que é uma carpideira, irmãos? Não é uma mulher com enxada na mão carpindo o terreno, tá, irmãos? É outra coisa. Carpideiras eram as mulheres que eram contratadas para chorar no velório. Que miséria, né, irmãos? Já pensou? Eu espero que o dia do meu velório nem chegue, né? Alguém uma vez falou assim: quer ver Jesus, mas não quer morrer. Exatamente, presente, estou entre esses, porque eu não gosto da morte, tenho nada com a morte, eu tenho a ver com a vida e Jesus ressuscitou, agora eu não tenho medo da morte. Medo da morte eu não tenho, mas que eu não gosto dela, eu não gosto, se eu preferir, eu dou uma escorregada ali e vou direto, tá certo? Mas o grito das carpideiras, no Amós, é o Amós anunciando o seguinte: um ai é uma declaração seguinte: você está morto. Teu juízo já chegou. Você tem nome de quem vive, mas você está morto. Você acorda de manhã, levanta, mas você já está na sepultura. É uma palavra dura, irmãos. Jesus também anunciava ais, tá? E esse ai é uma ferramenta de comunicação, aí, um recurso literário dos profetas. Ai de quem? Ai dos que andam à vontade em Sião e dos que vivem sem receio no monte de Samaria. Olha que coisa curiosa, irmãos. Até então, o Amós, apesar de ter falado contra as nações nos capítulos 1 e 2, aqui ele está falando não só de Samaria, que é a capital de Israel do Reino do Norte, onde o Amós está profetizando, mas ele fala também de Sião. Irmãos, entendam em nome de Jesus o que significa Sião, tá? Você sabe o que significa Sião? Os que confiam no Senhor são como os montes em Sião. O que é Sião, irmãos? Sião são os montes sobre os quais a cidade de Jerusalém foi edificada. Amém, irmãos? Isso é Sião. Sião são os montes de Jerusalém, sobre os quais a cidade de Jerusalém é edificada. Ou seja, o Amós está anunciando um ai sobre Samaria, capital do Reino do Norte, Israel, e sobre Sião, ou Jerusalém, que é a capital do Reino do Sul. Ou seja,
O Amós está dizendo que tudo aquilo que ele está criticando é muito maior do que apenas o reino do norte, Israel. Não é uma crise geográfica, irmãos. Não é uma crise de localidade. Aqui é uma crise de espiritualidade crônica sobre a totalidade das 12 tribos. Isso é muito triste. O verso 1 continua: homens notáveis da principal das nações às quais se dirige a casa de Israel. O Amós, ele dirige a palavra dele aos notáveis da grande nação. E aqui, quando ele cita Samaria e Sião, ele está dando a entender, irmãos, que aqui ele está falando, está trazendo uma palavra de juízo contra toda aquela liderança das 12 tribos de Israel, de Samaria, de Sião, e chama ele de notáveis. Aqui tem um grau de ironia, tá, irmãos? Há uma ironia aqui. E se você não entende ironia, você vai ter alguma dificuldade de entender Amós. Eu tenho um amigo, irmãos, que ele vai para o céu direto, é puro de coração. Não entende ironia. Coitado, a gente zoava muito ele no seminário, né? Meu amigo Lincoln Brasil. Então, o Lincoln, ele não tinha radar para ironia. Então, às vezes, eu chegava para o Lincoln e falava assim: puxa, Lincoln, você me magoou, velho. Ele: Marcião, o que aconteceu? Cara, não posso nem ouvir tua voz. Pelo amor de Deus. Enquanto está todo mundo dando risada, ele não conseguia perceber a ironia. E você precisa entender que aqui é uma ironia. Deus está usando de ironia quando ele diz o seguinte: aos notáveis. Não porque apenas ele está falando aos grandes, mas Deus está dizendo o seguinte: homens notáveis da principal das nações aos quais se dirige a casa de Israel. Vão à cidade de Calné e olhem, dali vão até a grande cidade de Amate, e depois desçam até Gate dos filisteus. Será que eles são melhores do que os reinos de vocês? Ou será que o território deles é maior que o de vocês? Aqui, irmãos, quando ele fala de os que andam à vontade em Sião e dos que vivem sem receio no Monte Samaria, ele está falando de uma falsa segurança. Sem receio, sem preocupação, ou seja, os grandes de Sião e de Samaria estão bem tranquilos, estão felizes, estão prósperos, estão indo a Betel, a Gilgal, aos centros de culto de Israel, e apesar de não há nada de errado em adorar a Deus, o Amós tem denunciado que há algo muito errado de dizer que adora a Deus sem andar na sua presença. Há algo muito errado quando você afirma que é salvo, afirma que tem a certeza da salvação, mas, no entanto, você presta um culto sem justiça, quando você trapaceia e prejudica as pessoas no negócio, quando você oprime as pessoas, quando você é mentiroso, quando você joga irmão contra irmão, e quando depois de fazer todo o mal, toda a injustiça e toda a miséria, ainda se faz passar por vítima. Isso é desprezível e odioso aos olhos do Senhor. E aqui Deus está dizendo para uma liderança, aos homens notáveis, e diz o seguinte: olhem para essas grandes cidades, essas 3 cidades aqui citadas, no verso 2, são cidades pagãs. E Deus já começa dizendo o seguinte: vocês acham que vocês são melhores do que elas? Vocês, ó casa de Israel, vocês acham que vocês são melhores do que essas nações que Deus derrubou? Verso 3. Vocês imaginam que o dia mau está longe, mas estão fazendo com que o trono da violência se aproxime. É uma falsa segurança religiosa novamente. Tudo vai dar bem para a gente. Sabe por quê? Porque o pessoal do Reino do Norte pensava o seguinte: Jerusalém é a cidade eterna, ela jamais vai cair. E ela caiu. Nós estamos aqui adorando em Samaria, somos o povo escolhido de Deus, somos o povo do Senhor. Deus nos colocou por cabeça e não por cauda. E, no entanto, veio a tragédia e veio o exílio. Então, irmãos, os versos 1 a 3 estão afirmando o seguinte: Israel e Judá, eles tinham uma falsa segurança religiosa. Por quê? Porque diziam adorar a Deus, mas desprezavam o seu irmão.
As elites de Israel e de Judá, eles arrancavam o couro do povo, desprezavam o povo estava sofrendo, e eles não davam bola, e eles achavam que eram homens e mulheres de Deus. E aí, irmãos, a pergunta que o Amós faz para a gente, né? Nós cristãos reformados, que entendemos que os eleitos de Deus, os salvos, aqueles que creem em Jesus Cristo e andam na presença de Deus, eles devem ter a certeza de salvação. O Amós nos faz o lembrete. Certeza da salvação corresponde a uma vida na presença de Deus. Certeza da salvação corresponde a uma vida que reflete o caráter de Deus. Salvação não é apenas Deus retirar a culpa do teu pecado. Porque quando Deus te salva, Ele te salva inclusive de fazer o mal. Ele te salva de cometer injustiça contra o teu próximo. Ele te salva de usar o próximo como se fosse um objeto. Ele te salva de tratar o outro como se fosse uma coisa, porque Ele é Deus justo e Ele exige que o seu povo ande na justiça. E Ele não admite injustiça, maldade no seu reino. Deus é bom. Ele perdoa, mas não brinca com Deus. Com Deus não se brinca, irmãos. Verso número 4. Enquanto os versos 1 a 3, o Amós está falando da ilusão da falsa segurança, irmãos. Versos 4 a 7, ele fala do luxo que anestesia e a indiferença que condena. Repete comigo. O luxo que anestesia e a indiferença que condena. Verso 4. Vocês dormem em camas de marfim e se espreguiçam sobre os seus leitos. Comem os cordeiros do rebanho e os bezerros que estão na engorda. Ficam cantando à toa ao som da lira, e como Davi inventam instrumentos musicais. Bebem vinho em taças e se ungem com o mais excelente óleo, mas não se afligem com a ruína de José. Portanto, vocês estarão entre os primeiros que serão levados para o cativeiro, e cessarão as festanças dos que gostam de se espreguiçar. Aqui, irmãos, o Amós está falando para a gente o seguinte: esses notáveis, esses líderes de Israel, eles estavam vivendo uma vida no luxo, né? E o problema aqui, irmãos, não é em si a riqueza, tá? O problema é mais profundo. Ele diz o seguinte, o verso-chave aqui é o final do verso 6. Vamos ler o verso 6 novamente. Bebem vinho em taças e se ungem com o mais excelente óleo, mas não se afligem com a ruína de José. Mas não se afligem com a ruína de José. É um povo, irmãos, é elite aqui. É elite que vive andando em avião de primeira classe, viaja sozinho com o avião da FAB, ganha salários milionários, tá? E criam lobbies para que os seus benefícios e a imoralidade dessa realidade que eles vivem seja sustentada e seja blindada. Aqui o Amós está falando contra uma liderança corrupta, que vive no luxo à custa da miséria do povo. Isso é pecado. E é interessante, irmão, você vê aí na descrição, o Amós está atacando que nos nossos dias seria executivo, legislativo e judiciário. É uma estrutura que está carcomida pela corrupção e pela miséria. E com a grande tragédia, a tragédia maior disso tudo, irmãos, mas não se afligem com a ruína de José. O povo está quebrado. As famílias estão endividadas. A economia vai mal. Mas e daí? Se a gente está vivendo no nosso castelo de marfim e vive bem. Só para os irmãos entenderem que a mensagem do Amós está bem atual, irmãos. E os líderes, aqueles que vivem de uma maneira luxuosa, eles não se importam com a miséria de José. José é uma expressão que o Amós usa para se referir ao reino do norte, tá? Mas não deixa de ser irônico também. Eu entendo que é uma ironia aqui. Se você pegar o personagem bíblico José, quem foi José? José foi um dos filhos de Jacó que os irmãos, de maneira invejosa e covarde, jogaram num poço e depois
intentaram matá-lo, mas no fim resolveram vendê-lo como escravo. E lá vai José para o Egito. Lá no Egito, ele se tornou grande na casa de Potifar, mas foi caluniado, mentiram contra ele, e lá vai José de novo, foi preso. E lá na prisão, ele expressou o que significa ser um filho de Deus. Fez tudo de maneira correta, foi exaltado no presídio e depois foi chamado à presença de Faraó e se tornou um dos grandes do Egito. Mas o que o José fez quando ele se tornou grande? Quando aqueles que o feriram e o venderam como escravo e o traíram, foram procurar por comida, ele os abraçou, os perdoou e cuidou deles. Ele viu os seus irmãos que o feriram na miséria e ele os acolheu. E ele não leu aquilo à luz da vingança e do ódio, mas ele olhou para tudo aquilo e disse: meus irmãos, foi o Senhor que fez com que eu chegasse até aqui, para que pudesse cuidar da nossa família e salvar nossa família da fome. Esse é um contraste muito bom sobre o que acontecia com a liderança religiosa, política, econômica, militar de Israel e também de Judá. Eles não tinham compaixão do seu próximo. Irmãos, Deus é bom. Você crê nisso? Quem crê que Deus é generoso, diga amém. E você tem sido generoso? Está um frio, né, irmãos? Agora esquentou um pouquinho, né? Mas te incomoda o fato de que tem gente passando frio? O país está em crise. A gente está passando por uma crise, irmãos. Você se incomoda que tem famílias que estão passando necessidade? Mas não se afligem com a ruína de José. Verso 7. Portanto, ou seja, porque o povo tinha condições, tinha poder nas mãos, tinham condição de fazer alguma coisa, mas não fizeram. Pelo contrário, só tornaram mais miserável a vida do povo. Portanto, vocês estarão entre os primeiros que serão levados para o cativeiro e cessarão as festanças dos que gostam de se espreguiçar. Olha que coisa interessante, irmãos. Olha a ironia aí de novo. Vocês não são os grandes, vocês não são os poderosos, mas Deus anuncia o juízo contra aqueles que se utilizam do poder, não para a glória de Deus e não para o bem do povo, mas apenas para trazer miséria para o povo enquanto se banqueteiam no seu luxo. Sabe por quê, irmãos? Porque como a gente ouviu muito bem no sermão domingo passado, idolatria é fruto de injustiça. O Amós está falando muito mais do que simplesmente injustiça, que já é ruim. Ele está dizendo o seguinte: toda idolatria exige sangue, irmãos. Começa a observar as religiões que a Bíblia narra, e muitas hoje em dia, tá, irmãos? Sabia que tem muita religião que exige sangue até hoje? Deus, o Deus verdadeiro, é o único Deus que, ao invés de pedir o sangue alheio, ele entregou o seu próprio. Jesus foi crucificado para que ninguém mais seja. Jesus, ele veio ao mundo, se fez homem, se fez pobre, incompreendido, marginalizado. Ele morreu, foi fiel até a morte, morte de cruz. E ele fez tudo isso, irmãos, para que ninguém mais seja. Portanto, vocês estarão entre os primeiros que serão levados ao cativeiro. Ou seja, está boa a festa? Está boa aí a festa com o Vorcaro? Como é que está aí a expressão dessa corrupção e dessa miséria que você está passando? Deus está anunciando que o juízo está chegando, irmãos. Deus é justo e vai fazer justiça, tá? E Deus não tem parte com corrupção nenhuma, de direita, de esquerda, de centro. E se você é cristão, você deveria ser o primeiro a denunciar a injustiça com o teu lado ideológico, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. E a gente vive um tempo de briga de cegos, irmãos. É um olhando para o outro e gritando e berrando sem ouvir o que o outro tem para dizer. Cristão não pode ser assim, irmão. O Senhor da tua vida tem que ser Jesus Cristo. Se Jesus é Senhor da tua vida,
Não é Lula, não é Bolsonaro, não é Caiado, não é seja lá o que for. E todo mundo está debaixo do governo da justiça de Deus. E o teu candidato deveria ser o primeiro a você olhar o pecado e denunciar. E por que essa liderança caiu na idolatria e na injustiça? Eles vão ser os primeiros a, de maneira humilhante, serem levados para o cativeiro. A Síria, alguns anos depois da pregação de Amós, era um grande império que dominou Israel e levou o povo de Israel escravo, boa parte deles, para nações estrangeiras. Verso de número 8. Aqui, irmãos, no verso 8, o Amós, ele vai falar para a gente sobre o juramento de Deus contra o orgulho. Olha que interessante, irmãos. O Senhor Deus jurou por si mesmo. Isso significa, irmãos, o Novo Testamento diz, não jure, tá? Porque você vai jurar pelo quê? Você não dá conta nem do fio da tua cabeça, não jure, tá? Mas Deus pode jurar porque Ele é Deus, tá? Ele jura por si mesmo. Jurar por si mesmo significa o seguinte, não tem negociação com esse juramento vai se cumprir. O Senhor Deus jurou por si mesmo. O Senhor, o Deus dos exércitos, diz, eu detesto o orgulho de Jacó, eu odeio os seus palácios, abandonarei a cidade e tudo que nela há. Se numa casa ficarem 10 homens, também esses homens morrerão. E se um parente chegado, o qual há de queimar, pega os cadáveres para os levar para fora da casa e pergunta ao que estiver lá dentro, há mais alguém com você? E este responder, não, não há. Então lhe dirá, cale-se, não mencione o nome do Senhor. Pois eis que o Senhor ordena e será destroçada a casa grande e a pequena será feita em pedaços. Irmãos, a idolatria é uma miséria e ela contamina tudo. A idolatria é como uma peste perniciosa, tá? Pecado, irmãos, é uma realidade que a gente tem que tomar muito cuidado pelo seguinte, o pecado nunca é um problema individual apenas, tá? Observem que no livro de Amós, o Amós frequentemente, dificilmente o Amós está anunciando um oráculo contra um indivíduo. Ele anuncia um oráculo contra uma coletividade, nações, grupos, tá? E a gente precisa entender, irmãos, que nós respondemos diante de Deus como indivíduos, mas nós também respondemos diante de Deus enquanto grupo. Nós somos igreja. E a gente, como igreja, tem que andar na palavra de Deus e tem que ter temor do Senhor. Porque eu, pessoalmente, vou prestar contas a Deus. Mas a igreja, como a coletividade, também presta contas a Deus. E nações prestam contas a Deus, cidades prestam contas a Deus. A prestação de contas é geral. Qual é o pecado denunciado aqui? É orgulho, irmão. Sabe o que é orgulho? Lembra que nos versos de 1 a 3 falou assim, olha para essas cidades. Depois o Amós vai falar assim, vocês conquistaram isso e aquilo. Irmãos, o orgulho é um coração que pensa que você faz as coisas independente de Deus. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você é bom? Você é melhor? Você é o último biscoito do pacote? Tem gente que se acha, né, irmãos? Tem gente que anda com o nariz empinado, acha que é melhor que os outros, não cumprimenta os outros na rua, né? Tem gente que acha que é melhor que os outros. E no fundo, irmãos, sabe qual uma raiz profunda do orgulho? É idolatria. Porque fé no Deus verdadeiro traz humildade. Toda pessoa que tem um encontro com Deus é humilhada. Porque diante da santidade e da beleza de Deus, irmãos, ter um encontro com Deus é profundamente humilhante, ao mesmo tempo que é glorioso. Porque Deus não é qualquer Deus. Ele é o Deus que na sua glória e santidade revela o teu pecado, mas Ele também revela o seu amor e a sua graça. Ele também te acolhe, Ele te abraça, Ele o toma para si. E orgulho, irmãos, é você fazer as coisas achando que o mérito é teu. Irmãos, sabe uma cena triste? Ver na igreja gente que se acha. Ele é o bom. Irmãos, há um que é bom, e é Deus.
E se você faz alguma coisa que as pessoas acham que você faz bem, ou se você acha que você faz bem, você devia entender o seguinte: se você faz alguma coisa boa, glorifica a Deus. Ah, mas eu nasci assim. E quem você acha que te formou? Porque você nasceu assim, do jeito que você é? É graça de Deus. Você tem inteligência? Glorifica a Deus. Tem uma habilidade específica? Glorifica a Deus. Mas não fica achando que você é bom, porque você é o cara. Você é o bicho da goiaba, último biscoito do pacote, tá? Irmãos, nós não somos nada sem a graça de Deus. Israel estava orgulhosa, e o orgulho, irmãos, vem sobre ricos e pobres. Deus anuncia que vai destruir não apenas a casa dos poderosos, tá, irmãos? Vou fazer uma brincadeira aqui, que nem é tão brincadeira assim. Tem uma escola de teologia que, no modo geral, ela fala que Deus está a favor dos pobres e está contra os ricos. Eu não concordo, irmãos. Deus está a favor de todo mundo. Deus é a favor de todos. E Ele chama todos ao arrependimento. O problema não é você ser rico ou ser pobre. O problema é você achar que tem gente pobre e orgulhosa, irmãos. Eu já vi rico, humilde, pobre e orgulhoso. Eu já vi pobre que, pelo amor de Deus, algumas das pessoas mais orgulhosas que eu vi na minha vida são pobres, tá? Pecado não é privilégio de classe social. O pecado colocou todo mundo no mesmo nível. Se você é rico, é classe média, é pobre, não interessa. Não seja orgulhoso. Tenha temor de Deus e entenda que o homem não pode receber coisa alguma se não for dada do céu. Por isso, cuidado com o orgulho. E esse orgulho que produz essa falsa segurança de você estar cometendo injustiça, idolatria, maldade, fica pulando de cama em cama, fica passando os outros no negócio, tá? Fica fazendo todo tipo de barbaridade. E você acha que está tudo bem. Não está bem coisa nenhuma, irmãos. No Evangelho de João capítulo 15, Jesus diz o seguinte: que se a gente permanece nele, a gente dá fruto. Como diria meu amigo pastor Vinícius, Deus não te chamou para dar fruto. Deus te chamou para permanecer nele. Porque se você permanecer nele, você vai dar fruto. Agora, se você não estiver nele, você vai fazer barulho, pirotecnia, plantar bananeira, fazer um monte de coisa, mas fruto você não vai dar. Porque quem dá fruto é o Senhor. Portanto, se humilhe diante da poderosa mão de Deus, e Ele vai te exaltar. Jesus é humilde. Ele, sendo o Rei da glória, Ele deixou a sua glória e veio ao nosso encontro. E Ele foi pobre, humilde, não tinha não tinha um travesseiro para reclinar a cabeça. E a gente quer ser grande coisa, irmãos. Pelo amor de Deus. Calce a sandália da humildade. E para a gente encerrar, irmãos, verso de número 12. Será que os cavalos podem correr sobre as rochas? Será que é possível lavrá-las com bois? No entanto, vocês transformaram o juízo em veneno e o fruto da justiça em alosna. Irmãos, que milagre horrível! Cavalos podem correr sobre as rochas. Já viram montanhas rochosas, né? Tem alguns tipos de cabritos que andam, né, de uma maneira impressionante, fazem rapel lá, é um negócio de doido, tá? Tem uns cabritos que são uma coisa impressionante. Agora, você já viu cavalo andar nesse tipo de terreno? Não dá, irmãos. Cavalo não consegue, é impossível. Será que é possível lavrá-las com bois? Será que é possível chegar nessas regiões rochosas e lavrar essas regiões com bois? Não dá. Mas Israel também fez negócio, irmãos, que não devia dar. Mas ele conseguiu. Transformou a justiça em veneno. Calou a voz de tanta gente que estava sofrendo, sendo humilhada, massacrada, gente passando necessidade, tinham bem nas suas mãos para fazer e não fez. Israel fez uma coisa, é um milagre mau, perverso e ruim. Transformou justiça em veneno. Ai daquele que transforma a justiça em veneno.
Ai daquele que não toma decisões justas, refletindo a justiça e a bondade de Deus. Verso 13. Vocês se alegram por terem conquistado Lodebar e dizem: não é fato que com as nossas próprias forças nos apoderamos de Carnaim? Pois eis que trarei contra vocês, ó casa de Israel, uma nação que os oprimirá, desde a entrada de Amate até o ribeiro de Arabá, diz o Senhor, o Deus dos exércitos. Irmãos, esse orgulho vazio, ele fez com que esses dominadores fossem dominados, com aqueles que se exaltavam fossem humilhados. Irmãos, e essa é a história de todas as coisas, tá? Israel aqui está refletindo a história de todas as coisas. Vocês se alegram por terem conquistado Lodebar e dizem: não é fato que as nossas próprias forças, com as nossas próprias forças nos apoderamos de Carnaim? Novamente o tema do orgulho, irmãos. É a gente que fez. Sabe o que significa Lodebar? Nada. Literalmente. Lodebar é nada. Estão se gloriando porque conquistaram coisa nenhuma. Irmãos, quanta gente hoje em dia não está se gloriando por ter conquistado coisa nenhuma. Coisa que vai passar. Coisa que o vento vai levar. Chamado de Amós aqui, irmãos, para nós, o Amós ele nos confronta a que a gente tome cuidado com que não sejamos baseados na nossa vida numa falsa segurança. Qual é a falsa segurança denunciada por Amós? Era um povo rico, que tinha condição de ajudar quem estava passando necessidade, mas que fechava o coração e ainda pior, e ainda tornava ainda mais miserável e triste a vida daqueles que estavam passando necessidade. Mas infelizmente, a idolatria é uma praga perniciosa, e essa mesma idolatria que estava na liderança do povo alcançou o coração até dos pequeninos e dos mais humildes. E Deus, irmãos, não faz acepção de pessoas. O problema aqui não é classe social. A questão é, seja você rico, pobre, classe média, você precisa entender que você não pode ficar seguro na sua religião se você está andando de maneira obstinada no caminho do pecado. Gosto muito de 1 João, irmãos. 1 João faz uma distinção entre cometer pecado e praticar pecado. Presta muita atenção. O que é cometer pecado? Cometer pecado é um acidente, tá? Por exemplo, vou confessar um negócio que nem a Cris está sabendo, tá? Ela vai ficar sabendo de primeira hora. A gente fez uma viagem semana passada, né, para Santa Catarina, e a gente parou num local, esqueci o nome agora. Fizemos uma parada lá, falei assim: Cris, eu vou ali parar rapidinho, eu preciso ir no banheiro. Enquanto eu estava andando, era um posto de gasolina no caminho, eu dei uma escorregada, irmãos. Eu escorreguei, tranquei no chão. Devo ter pisado na poça de óleo, alguma coisa assim. Eu não falei nada para a Cris para não ficar preocupado. Mas não doeu, tranquilo. Levantei rápido, fingi que nada aconteceu, porque o problema, irmãos, não é cair. O problema é o povo e a gente cair. Só que acontece, eu caí ali, caí. Tudo bem, foi um acidente. Estou caindo todo dia? Não estou. Agora, irmão, você cai segunda, cai terça, cai quarta, cai quinta, cai sexta, cai janeiro, cai fevereiro, cai 2025, cai 2026. Pelo amor de Deus, ou você está com problema na perna, ou você está com problema na cabeça. Vai procurar um médico especializado, porque o teu caso não é normal. Enquanto a gente está rindo, irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Se você fica caindo toda hora sem arrependimento, tem alguma coisa muito errada com você, a tua segurança é falsa. Porque o Deus que perdoa a culpa do pecado é o Deus que santifica. Porque o Deus que dá a certeza da salvação também diz que a gente precisa demonstrar a nossa eleição. E o Deus que chama é o Deus que capacita. E filho de Deus nunca vai ficar brincando com o pecado e viver de maneira obstinada, sem arrependimento. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Mas Jesus é diferente daquele povo de Israel.
porque ele foi fiel até a morte de cruz. E nós somos chamados, irmãos, para ser discípulos de Jesus. Jesus, sendo rico, se fez pobre para nos enriquecer. Jesus, sendo rei, se fez servo. Jesus, tendo todo o poder e toda a glória, se esvaziou para nos amar. Repita comigo: Jesus me ama, me aceita e me perdoa. E o seu Espírito vai santificar a minha vida para uma nova vida, para a glória de Deus. Amém, irmãos? Tenha certeza da sua salvação, tá? Mas o Deus que diz que a gente precisa ter certeza da nossa salvação, Ele também diz que tem sinais para a gente ter certeza da salvação. Coração quebrantado e contrito, uma vida prostrada aos seus pés na sua presença, uma vida de oração e de palavra de Deus, uma vida generosa que se importa com os outros e ajuda quem está ao seu redor e ama os seus inimigos e não concorda que a justiça seja transformada em veneno. Queria orar com você? Vamos orar? Senhor, como é triste esse capítulo 6 de Oséias, perceber que no passado, Senhor, teu povo se iludiu a si próprio, tendo segurança religiosa, quando andava completamente fora da tua vontade. E, Senhor, e nessa manhã, como igreja, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados. Nessa manhã, Senhor, como igreja, nós confessamos que, Senhor, quantas vezes nós pecamos, entristecemos teu coração. Quantas vezes, Senhor, a gente fere o outro. Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, quantas vezes a gente se omite e ao invés de pagar o preço de fazer a coisa certa, a gente fica negociando valores e princípios. Quantas vezes, Senhor, a gente consente ver tanta gente ferida, machucada, finge que não é com a gente e quer ainda calar as vozes daqueles que clamam por socorro. O Senhor tem misericórdia de nós, como pessoas, como igreja. E, Senhor, nessa manhã, renova a tua graça sobre nós, porque nós somos teus discípulos, porque nós olhamos para o Senhor e porque o Senhor é a nossa esperança. Senhor, traz quebrantamento nos nossos corações e renova a nossa vida, nosso coração, para que a gente não viva nessa ilusão de viver uma vida obstinada na maldade, na injustiça e no pecado e achar que está tudo bem, porque não está. Porque o teu Espírito é santo. E o Espírito Santo que o Senhor habita em nós traz perdão da culpa do pecado, mas também renova a mente e o coração para uma vida nova, uma vida cada dia mais parecida com Jesus, de glória em glória, renovada na graça. A Ti, ó Deus, toda a nossa gratidão, toda a nossa adoração, porque a gente não é capaz de nada sem Ti, Senhor. Sem Ti, Jesus, a gente não pode fazer nada, mas nós Te louvamos porque não estamos sem o Senhor. O Senhor está conosco, o Senhor se faz presente no meio de nós, Teu Espírito habita em nós e que, Senhor, renova as nossas vidas, para que o Teu nome seja exaltado e glorificado. Renova as nossas vidas para o nosso bem. E renova as nossas vidas, Senhor, para o bem de tanta gente que está ao nosso redor e precisa de ajuda, de abraço, de acolhimento, de comida, de cobertor e de afeto. A Ti a nossa gratidão e louvor, em Teu nome, Jesus. Amém. E não vai andando tranquilamente para o abismo, mas vai andando com fé para os braços do Senhor. Que Deus te abençoe.